Muito legal, cara. Parabéns mesmo. Viu? Obrigado. Tá no lugar certo, tá no Sucesso Cast mesmo. Porque olha, cara, muito legal. Fala galera, tudo bem? Pedro Pimentel com vocês, apresentando o Sucesso Cast, o nosso podcast de empreendedores de sucesso, de histórias de sucesso. E para mim, uma honra muito grande iniciar esse podcast, o podcast número 1. Para mim, tudo que é número 1 é histórico, tudo que é 1 fica marcado para sempre. Eu tenho a grande oportunidade de ter um grande amigo meu aqui, Ricardo Kassab. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Valeu, Pedro. Prazer estar aqui, cara. Prazerzaço. E eu não sabia, né, mas estamos aí no número 1 e é um prazer de verdade, não esperava por isso, né? E obrigado pelo convite aí, cara. Muito legal, muito legal. Cara, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, né? Número 1, ele é histórico, entra pra história, né? Como sendo o primeiro programa aqui, o que deu abertura a grandes histórias de sucesso. Mas também tem uma notícia ruim. Esse é o pior programa de todos. É o pior, é o piloto. Acaba sendo o pior de todos. Aí quando eu olhar daqui um ano que a gente olhar para isso aqui e falar, cara, nossa, que ruim que era, porque há sempre uma evolução, né? Sim. A cada programa, a cada etapa, a cada entrevista a gente vai evoluindo, tá bom? Mas não fica chateado comigo por isso não, você vai voltar muitas outras vezes aqui. Quero abrir aqui então, já fiz uma breve apresentação aqui, Ricardo Kassab, empreendedor já há muito tempo, um cara que para mim é uma honra muito grande poder te receber aqui. E eu queria que você começasse falando para a galera, né, aqui um podcast que é de sucesso, do seu último empreendimento, que é a MyConnect. O que é a MyConnect para quem ainda não conhece? Maravilha. Bom, como eu disse antes, é um prazer estar aqui, cara. Legal. Feliz demais mesmo, prazer mesmo. Obrigado pelo convite, tá? Imagina. Bom, o que é a MyConnect? Nós criamos a MyConnect devido a uma necessidade do mercado, que é a conexão entre os arquitetos e as empresas de várias regiões, né? Como que a gente chegou nessa ideia? Em meados de 2008, né, a gente abriu uma loja de vidros aqui em Campinas, inclusive, e nessa loja a gente foi levando ali, como qualquer um que abre uma loja, atendendo os clientes, entregando, respondendo questões dos clientes sobre itens deles, né, enfim, das obras, resolvendo problemas, né? E depois de um tempo, em 2014, 6 anos depois, a gente olhou para trás e vimos que todas as grandes obras que a gente tinha feito até então tinham vindo através de escritórios de arquitetura. Então, a gente atendeu McDonald's, Subway, CVC, várias lojas, lojas grandes e empresas grandes, indústrias. Nunca ninguém dessas empresas foi até a loja. Então, a gente entendeu que para atuar e para chegar nesses clientes, a gente tinha que ter ali um contato direto com os arquitetos, escritório de engenharia, porque são eles que são contratados. Intermediário ali. Exatamente. E na época, até em 2014 mesmo, quando a gente percebeu isso, nós colocamos uma pessoa da nossa equipe para fazer essas conexões com os arquitetos, né? Então, eu ligava para os arquitetos a fim de fazer uma parceria. Só que essa pessoa não tinha experiência com os arquitetos. Então, quando nós criamos a MyConnect em 2022, foi exatamente para fazer o que o mercado já precisava, o que a gente já precisou lá atrás, e na época não tinha nenhuma empresa para fazer. Então, nós criamos a MyConnect exatamente para fazer essa conexão. Que massa, cara. Muito legal, muito legal. E a MyConnect é uma startup? Sim. Startup vem de uma... Aqui traduzindo para o nosso público, né, de uma empresa de tecnologia. Então, qual a tecnologia aplicada hoje na MyConnect para fazer as conexões? E daqui a pouco você vai me explicar exatamente essas conexões, tá? Mas sobre tecnologia, quais são as tecnologias aplicadas, o que vocês usam de tecnologia e por que a MyConnect é uma startup? Legal. Bom, nós utilizamos ferramentas, tanto de extração de contatos como de envio de mensagens para uma primeira abordagem. Então, a gente já tem essas ferramentas e nós temos uma pessoa exclusiva que cria essas ferramentas de acordo com o que a gente precisa. Então, por exemplo, um arquiteto daqui precisa de uma empresa, aconteceu esses dias até, um arquiteto daqui de Ribeirão Preto, né, aqui próximo, precisou de uma empresa de esquadrias de alumínio lá em Uruçuí, a 400 quilômetros de Teresina, no Piauí. A gente foi lá e buscou uma empresa para atendê-los, porque ele não teria acesso. Então, essas ferramentas ajudam muito. E as consultoras também, que nós temos as consultoras que atendem cada região, elas também utilizam as ferramentas para chegar nos profissionais, entendeu?
Que legal, cara. E quem que é o cliente principal da MyConnect? Quem que é beneficiado dessa tecnologia, desse trabalho que vocês fazem? Quem é o cliente final? Tá. O cliente final são as empresas, assim como a minha vidraçaria. Se existisse a MyConnect naquela época, eu contrataria com certeza. Porque nós fazemos algo hoje que eu precisava lá atrás, né? E não tinha ninguém para fazer. Você imagina tirar uma secretária para fazer esse trabalho. A maioria das empresas, Não tem elas experiência, não tem experiência. não vai ter expertise para lidar com um empresário, né, com grandes empresas. Sim. Você citou aí grandes players no mercado. Então, tem uma dificuldade de você encontrar alguém, né, um vendedor que consiga lidar bem e atenda grandes clientes como McDonald's, etc. Subway, CVC. Subway, etc. Né? Então tem essa grande dificuldade. Então o cliente principal hoje na MyConnect são as empresas do ramo de construção. E por que eles têm que procurar vocês? Certo. Qual o principal benefício? Bom, simples também de responder essa pergunta, porque assim, na época que eu tive loja de vidros, né, nós anunciávamos no Google. Só que isso a gente está falando de 2012, 13, 14. A gente não tinha passado por uma pandemia ainda. Então, muitas empresas que não tinham nenhum site, hoje elas estão na internet. Então, de 2020 para cá, a concorrência aumentou muito. Então, pensa comigo, se a empresa quer atingir um cliente desse, cliente que está num condomínio, esse cliente ele contratou um arquiteto, certo? Esse cliente ele não vai ficar procurando uma empresa. O arquiteto já foi contratado para fazer isso. Design de interiores, um engenheiro, já foi contratado para fazer isso. Então, seria perda de tempo você anunciar numa plataforma dessas, buscando um cliente. As reuniões que nós fazemos com os arquitetos, a maioria das reuniões nós perguntamos. A maior parte das reuniões a gente pergunta para eles. Vocês, quando estão precisando de alguma empresa, de um segmento que você ainda não tem ali um conhecimento na cidade, não tem braço. Não tem alguma empresa que faça esse trabalho, vocês procuram no Google ou vocês pedem indicação para algum colega de trabalho e tal? Eles 100% indicação. Raramente eles procuram no Google, somente se não tiver como eles vão procurar. Mas eles falam sempre uma palavra-chave, arriscado. Porque não conhece, né? Não tem lastro, não tem nada. Exatamente. Então, basicamente, para ver se eu entendi, Kassab, a MyConnect conecta empresas do ramo de construção em geral. Então, sei lá, uma empresa que só faz aplicação de azulejos, ela pode procurar a MyConnect. Certo, ou uma vidraçaria também, assim como um pedreiro, assim como uma grande construtora, é para todo mundo, independente do tamanho, ou tem um tamanho específico? Tá. Depende, na verdade, do grau de interesse que essas empresas têm pela parceria com arquitetos, engenheiros, design. Então, se a gente for pensar assim, um encanador, ele quer ter parceria com um arquiteto? Não, porque ele está acostumado a ser procurado. O arquiteto, uma vez ou outra, vai precisar desse serviço, um eletricista e tal. Ele pode precisar, mas isso é muito fácil de achar. Então, as empresas que nos contratam são empresas que, geralmente, elas investem num showroom bacana. Então, a empresa foi lá e fez o showroom de vidros, de móveis, de mármore, para receber os arquitetos. O arquiteto é um cliente, ele passa a ser um cliente recorrente dessa empresa. Porque no mercado da construção, Pedro, acontece uma coisa que é assim, é simples, né? Se a gente for parar para pensar, quantas vezes na vida a gente comprou vidros? A pessoa que constrói uma vez na vida vai comprar uma vez. Então, aquele cliente que você encontra ali, quando ele te procura de uma plataforma que você investiu ali, seja Google, Facebook, no Meta Ads, né, para aparecer ali no Instagram, esse cliente, ele vem uma vez só. Então, quer dizer, os meus clientes lá de 2008, é fácil de lembrar porque a minha filha vai fazer 16 anos. E a empresa a gente abriu a empresa de vidros, né? Quando minha filha estava para nascer. Então, quer dizer, aquelas pessoas que compraram... Tem quase a mesma idade. Então, aquelas pessoas que compraram vidro lá em 2008 não precisaram de vidro de novo. Agora, e o arquiteto que comprou lá com a gente em 2008? Ele comprou 2008, meio de 2008, 2009. Praticamente todo mês, sempre, né? Ele tem uma obra nova, toda obra nova ele tem a recorrência. Sempre legal, então é a conexão entre as empresas prestadoras de serviço e o arquiteto. É Exatamente. Isso? Que massa, que massa. Então, vocês facilitam muito o acesso à informação. Podemos dizer que é uma empresa de informação também? Exatamente. E como é que é o tratamento de dados lá na empresa de vocês, já que vocês têm acesso privilegiado aos dados do mercado todo? Sim. Né? Sim. Como é que é esse tratamento de dados para vocês lá? Show. Na verdade, assim, como a gente utiliza as nossas ferramentas, elas buscam os contatos direto no Google, a gente já tira um problema que a empresa teria. Se a empresa tem uma ferramenta que busca, por exemplo, pelo CNPJ, KNAI das empresas, ela vai encontrar mais empresas até.
Mas a gente não faz isso. Por quê? Por causa exatamente da Lei de Proteção de Dados, LGPD. Então, a gente já evita qualquer tipo de problema. Então, nós vamos encontrar os profissionais e as empresas que querem ser encontrados. Eles estão ali porque eles querem ser encontrados. Sim, já então, está no Google, né? São contatos públicos, entendeu? Então, a gente tem, sim, o tratamento de dados. Por exemplo, nós fazemos o contato, a conexão entre os arquitetos e corretores de imóveis também. Depois eu quero falar mais sobre isso. Legal. Tá? Só que, assim, se a gente vai conectar um arquiteto com 5 corretores aqui da cidade de Campinas, por exemplo, para fazer negócios. E qual é o negócio que acontece aí? O corretor, ele acabou de vender um imóvel, aquele cliente possivelmente vai estar precisando de um projeto, né, de construir a casa dele. Então, existe uma conexão aí também que nós descobrimos depois. Então, esse é um trabalho que veio depois. Chegou para vocês. Exatamente. Depois. Caiu no nosso colo. Então, funciona muito bem também. Tá? Então, os arquitetos, eles estão no meio do nosso trabalho. Eu já vou responder sobre os dados, mas os arquitetos estão no meio do nosso dado. Então, imagina um triângulo. O arquiteto está no meio. Então, nós conseguimos fazer novas parcerias para eles com empresas de qualidade, de sucesso, que eles precisam ter empresas muito de sucesso. Legal, cara. Muito legal. E, por outro lado, a gente consegue também trazer novos clientes para eles. Porque aquele cliente que acabou de comprar um imóvel com o corretor, confia no corretor, se ele tiver parceria, ele indica. Você nunca vai ver um corretor procurando um arquiteto no Google porque o cliente dele precisa. Sim. Só que a gente faz isso antes. A gente faz essa parceria ativo, antes. né? É ativo. Exatamente. Vocês buscam os dados, as informações, organiza e entrega de mão beijada. Basicamente é isso. Exatamente. E nós fazemos todo o processo. Então, a gente não vai somente te passar para a empresa o contato de um arquiteto que está precisando de vidros. Porque o que acontece também? Imagina que o arquiteto aqui de Campinas... Ideia muito legal, cara. Parabéns mesmo. Obrigado. Tá no lugar certo, tá no Sucesso Cast mesmo. Porque, olha, cara, muito legal. Bacana. Muito massa. E você tem algum concorrente direto disso, dessa ideia e tal? Porque, sendo muito sincero contigo aqui, lógico, eu não sou muito do ramo da construção, mas eu nunca vi nada parecido com isso. Muito legal mesmo, cara. Não, cara, eu acho assim que, assim como a Uber foi criada por uma necessidade, o Airbnb também tem as histórias, né? Mas nós criamos devido a uma necessidade e nós fomos ajustando. Tanto é que no início, aqui em Campinas mesmo, onde nós começamos, a gente só fazia conexão de empresas aqui, né, com arquitetos daqui. Depois que a gente teve o insight de colocar consultoras de várias regiões para poder atender qualquer região. Então, hoje, as nossas consultoras elas têm um número 011 e podem atuar em qualquer lugar. Ah, mas muda alguma coisa? O pessoal vai atender porque é 011? Atende. Por quê? Quando a gente vai falar com uma empresa de vidros, nós vamos perguntar se eles trabalham com vidros. Eles respondem, é lógico. Sim. Quando a gente vai falar com um arquiteto, a gente pergunta se eles trabalham com projetos de obras. Nós sabemos. Isso aí é uma questão de copywriter e script, né? Sim. Nós sabemos chamar a atenção de cada um ali. Não. E hoje a abrangência da MyConnect é território nacional. Território nacional. Vocês conseguem trabalhar a nível nacional. As principais cidades, né? Sim. E por que os profissionais e empresas da construção gostam tanto da MyConnect? Ouvi falar muito bem da MyConnect, justamente ali no ramo da construção. Por que eles amam tanto a MyConnect? Maravilha. Pergunta chave e muito importante, até porque o arquiteto, pensa comigo, o arquiteto ele encontra ali uma empresa que já atende ele durante anos, né? Uma vidraçaria, vamos colocar no ramo do ramo que eu vim, né? E aí essa vidraçaria, nós estamos em que mês? Setembro, né? No meio de setembro. Então, quer dizer que muitas empresas já não podem mais atender obras para esse ano. Então, o que acontece? Aquela empresa não vai atender aquele arquiteto, ele fica sem uma empresa. Então, quando a gente chega para apresentar uma outra empresa para ele vai dar atenção. Sim. E eles dão muita atenção para a gente porque só nós fazemos essa conexão entre eles e os corretores também. Né? Porque qualquer empresa pode ter ali a secretária fazendo um trabalho que a gente tentou fazer lá em 2012, 2013. Pode ter. Só que o que a empresa pode oferecer para o arquiteto? Somente o produto, seja móveis, vidros, mármore. Agora, ela não pode oferecer algo a mais que a gente oferece, que é a conexão com o arquiteto, a conexão com o corretor de imóveis para trazer novos projetos para eles, entendeu? É um clube de benefícios, né? Onde a galera da construção se encontra ali dentro da MyConnect para fazer negócio. Basicamente é isso? Basicamente isso. Poderia resumir dessa forma também. Sim. Muito legal. E qual serviço da MyConnect faz mais sucesso? O serviço que mais faz sucesso são os dois serviços que nós temos. Pelo que você me disse,
desculpa até te interromper. Sim, não tem problema. Tem vários braços aí, né? Tem braço com corretor, com construtora, com móveis, né? Você citou algumas vezes. Então, assim, tem vários braços, vários tipos de serviço. E aí, dentre eles, aí, qual desses, né, faz mais sucesso? Bom, a nossa busca maior, a busca maior de empresas pelo nosso serviço é exatamente para conectá-las com os arquitetos, porque a maior parte das empresas já entenderam que os anúncios que elas vêm fazendo não estão dando esse resultado. Sim. Elas sabem que o arquiteto é um decisor na obra. E eu estou falando muito de arquiteto aqui, mas se estende para o design de interiores, para o engenheiro, para o gestor de obras, que é um segmento praticamente novo. Imagina Sim. o cerimonialista de um casamento. É a pessoa que cuida ali dos itens de um casamento. O gestor de obras é um profissional que também ele escolhe as empresas para atender determinada obra, que a pessoa não quer contratar um arquiteto, um design de interiores. É alguém que vai gerenciar a obra como um todo, né? Exatamente. Então, fundamental. O nosso maior cliente são exatamente as empresas. E os arquitetos estão vindo cada vez mais. Por quê? O trabalho que nós fazemos para eles, ninguém faz. Então, das nossas reuniões, as reuniões que a gente faz com os arquitetos, a adesão é de 100%. Não tem porque o arquiteto falar, eu não quero novos clientes e eu não quero que vocês encontrem boas empresas para me atender nas minhas obras. Seria só se ele falasse isso para a gente. Não faz sentido. Não faz sentido. E mudando agora um pouco aqui, você já falou bastante, deu para entender bem, acho que a galera de casa lá também entendeu bastante como é que funciona a MyConnect, mas vamos fugir um pouquinho aqui da parte mais chata, mais burocrática. Eu queria que você me contasse um perrengue que vocês enfrentaram desde o começo da MyConnect, né? Tá. Bom, o perrengue que a gente já encontrou aí, que é, vamos dizer assim, que ele pode ser crônico, como nós encontramos as empresas e a nossa abordagem é via WhatsApp, então, vira e mexe, a gente tem um probleminha de bloqueio de WhatsApp. Esse é nosso problema que a gente tem Por conta do alto volume de mensagens, né? Exatamente, porque a nossa comunicação com os arquitetos ela é 100% por WhatsApp. A gente faz ligações também, mas o perrengue maior é esse daí. Sinceramente, a gente, graças a Deus, a gente tem crescido bastante aí, porque a gente sabe que a gente criou algo novo. Sim. Eu falo isso muito para as consultoras, para as gestoras. Eu falo, vocês têm que entender que nós criamos algo novo, não existia. Assim como todo mundo pedia uma carona antes e hoje pede Uber, as pessoas não tinham... E no começo teve toda uma resistência, uma briga com os táxis, etc. E hoje é uma realidade, né? Exatamente. Eu acredito que a MyConnect se encaixa bem nisso, né? Sim. É o início de algo, lógico que provavelmente vão surgir muitas cópias logo, né? Mas ela... Vou abrir um parênteses aqui para falar o nome de uma marca, mas ela é a Coca-Cola da construção aí. É a maior hoje do mercado. E quanto tempo vocês estão no mercado, atuando? Você tem mais ou menos, pode me falar assim, qual é o impacto de vocês no mercado hoje? Tá. Nós atuamos desde 2022. Nosso primeiro cliente foi dia 3 de março de 2022. Que legal, cara. Aqui em Campinas, inclusive. E de lá para cá a gente veio conquistando novos clientes e fomos crescendo, fomos atendendo. A gente entendeu que esse trabalho não tem fronteiras. Porque em todo lugar tem um arquiteto, tem obras e tem o cliente. Todo lugar. A Uber da construção. A Uber da construção. É esse o termo que eu utilizava sempre nas nossas reuniões e utilizo ainda. Nós estamos criando algo que não existe. E as empresas, quando vêm para uma reunião com a gente, eles entendem a exclusividade do nosso trabalho. Sim. Eles entendem com certeza e eles sabem que é algo novo, que é algo diferente. Que legal, cara. E qual foi o desafio mais cabeludo que vocês enfrentaram logo no começo da MyConnect? Bom, o desafio foi a descrença das empresas, porque no começo, a gente aqui mesmo em Campinas, né, os primeiros clientes, nós tínhamos uma estratégia de conectar a empresa diretamente com os arquitetos. Então, como que funcionava? A gente conectava o WhatsApp da empresa na ferramenta e disparávamos mensagens para os arquitetos. Só que a gente percebeu o seguinte, não adianta você mandar para o arquiteto. Você trabalha com projetos de obras e depois não continuar o assunto com eles. Sim. Tem que ter um preparo. Então a gente caiu no mesmo problema da secretária lá de trás, que era não saber conversar com os arquitetos. Aí a gente mudou, por isso a gente colocou as consultoras. Então todo o problema que foi acontecendo, que foi chegando, foi um degrau para a gente crescer mais e mais. Né? Exatamente. Que massa. E como a MyConnect, sendo uma empresa de tecnologia, uma startup, se mantém atualizada no mercado?
Legal. Bom, a gente está sempre estudando novos mercados. Sempre, sempre. Por exemplo, eu digo que a gente dança conforme a música. Por Sim. quê? Você imagina que nós estamos cotando uma obra muito grande de imóveis em São Paulo para um arquiteto. Aí esse arquiteto precisa, ele está com uma obra em Bertioga, lá perto de onde, na nossa sede, né, no Guarujá. Ele está com uma obra na Riviera de São Lourenço. Já foi lá? Já. É lindo lá, só tem casas boas, enfim. De alto padrão. De alto padrão, é um lugar planejado. Então, Sim. assim, ele pediu para a gente buscar uma empresa de lá, de piscinas ornamentais. Então, a gente foi buscar, conseguimos as parcerias. Piscina ornamental é tipo lago, tal? Tipo lago. Que legal, cara. Legal. Exatamente. Eu nem sabia quantas empresas tinham aqui na Eu região. também não faço ideia. Porque é um nicho específico, né? Poucas pessoas têm piscinas em casa e poucas ainda têm piscinas, menos ainda, né? Ornamental, né? Tem piscinas ornamentais, e tem vários nomes, né? Lagos ornamentais, tem outros nomes, mas enfim, é aquilo lá que passa no programa da Discovery, piscinas Sim. extraordinárias Sim, lá, sim. sabe? Então, são poucas pessoas que buscam e esse item, né? Esse tipo de serviço numa obra de produto, né? E a gente foi buscar uma empresa e já temos, até a empresa está fazendo cotação para esse arquiteto. Então, é nisso que a gente ajuda, entendeu? Sim, Esse arquiteto nessas teria que ficar conexões. buscando uma empresa, validando a empresa. Lembrando que, até estou falando disso agora, eu vou já explicar para vocês. Nós validamos as empresas. Então, a gente verifica... Isso é legal, isso é legal. Não é assim, pegar a informação, contactar a informação e passar, né? Vocês Não. fazem a validação antes. Como que acontece essa validação? Sim, a gente verifica, por exemplo, o Reclame Aqui das empresas. Se é uma empresa que tem reclamação e resolveu, tudo bem, pode entrar para parceria. Agora, se tem muita reclamação lá não resolvida, não faz sentido a gente apresentar uma Indicar. empresa para um arquiteto, que a gente sabe que o arquiteto ele não é o dono da obra, ele foi contratado. Então, ele também responde para o dono da obra. Então, a gente se preocupa muito com isso, com a validação das empresas. Então, a gente verifica, Reclame Aqui, nota do Google, Instagram da empresa, se é um Instagram apresentável, entendeu? Então, a gente verifica a estrutura da empresa, quantos colaboradores, o raio de atendimento e tudo mais. Tem barracão próprio, enfim. Que massa, a gente que faz massa. o que o arquiteto teria que fazer. Uma trabalheira danada que vocês economizam ali. E como que é os pacotes de serviços aí da MyConnect? Como é que, se você puder abrir aqui pra gente aqui, eu sei que vai aguçar a curiosidade dos concorrentes Sim. aí, mas como é que é os pacotes de serviço? Como é que é a parte de remuneração? O arquiteto paga uma taxa, não é? Como é que funciona essa parada, assim, pra galera entender melhor? Boa. O arquiteto não paga nada. Ele é nosso parceiro. Né? Como eu disse antes, se você imaginar um triângulo, ele está no meio e a gente faz um trabalho para ele com os corretores para trazer novos clientes para ele ali, né? Sim. Só que a gente só faz esse trabalho para ele sem custo a partir do momento que ele começa a enviar projetos para a gente orçar com as empresas. E as empresas sim pagam. Quem paga pelo nosso trabalho são as empresas. Sim. Então nada mais justo do que a gente gerar projetos para eles e gerar novos negócios. Sim. Né? Um trabalho, um projeto que essa empresa não teria se não fosse por nós. Sim. Né? Então, quem paga pelo trabalho são as empresas. Nós temos 3 planos. Hoje temos 3 planos. Temos o plano mensal. Você quer que eu fale o valor também? Pode falar? Você que sabe. Nós temos o plano mensal, que custa R$ 1.097 por mês. O plano trimestral, que custa R$ 997. E o plano semestral, que custa R$ 897. Então, se a empresa contrata a gente ali por um mês, quer fazer um teste, contrata por um mês. Se Cara, é muito barato. É barato, não é? Se você for pensar para a pessoa colocar uma pessoa, a minha secretária lá da época... Um funcionário contactando e buscando cliente custa muito mais. Exatamente. Um vendedor custa muito mais do que isso. Exatamente. Caraca. Então, como a gente faz o trabalho online, a gente tem essa facilidade de território. Então, se uma empresa contrata a gente aqui de Campinas, mas ela tem de São Paulo, a gente vai buscar parcerias para ela lá. São Paulo. E tudo isso, se fosse fazer com um vendedor, quanto que ele iria custar? Quanto isso iria custar? Imagina em anúncio, quanto o cara não gastaria para trazer um cliente. É um cliente, né? Sim. Numa empresa. Caraca, é muito barato, cara. Esses valores estão atualmente, né? Sim. Eu não posso garantir que futuramente serão assim. esses valores, exatamente. E quais são as principais metas da MyConnect para medir o sucesso? Tanto o sucesso do arquiteto quanto dos clientes também, né? Vou chamar aqui as empresas de clientes, tá? Sim. Como é que vocês fazem para medir esse sucesso? Tá. O nosso trabalho principal, até por isso que a mensalidade não é tão alta, Sim. porque o nosso ganho principal vem das comissões. Então, por exemplo, a gente fecha uma obra de R$ 100 mil, a empresa que fecha o contrato mensal, trimestral, semestral,
ela vai pagar uma comissão para a gente também. Essa Sim, comissão de intermediação. Exatamente, ela é fechada em 5%. Até maio, nós tínhamos 3 comissões, que eram de 4%, 6% e 8%. Nós tiramos isso porque, às vezes, poderia ficar pesado para uma empresa, para uma obra grande, né? Nós estamos orçando uma obra em São Paulo de quase R$ 1 milhão imóveis. Então, ficaria pesado. Então, a gente mudou e agora nós temos uma comissão fechada em 5%. Ou seja, o que a empresa pagaria para um vendedor. É a Uber da construção, só que 6 vezes menos. Exatamente. A Uber é 30%, se eu não Exatamente. me engano. A Uber cobra, chega até mais que isso, Acho né? que chega até mais. Sim. Então é 5% de intermediação só. 5%. O que a pessoa pagaria para um vendedor, ela paga E a pra longo gente. prazo vocês pensam em lançar algum aplicativo? Olha, hoje, né, a nossa empresa, ela é praticamente uma assessoria de vendas com um viés ali de startup, buscando sempre estar atualizada nessa parte de tecnologia. Eu não vejo hoje a necessidade de um aplicativo, até pensei, mas um tempo atrás eu até pensei num aplicativo, só que como são as nossas consultoras que fazem o trabalho, como se fosse uma secretária, uma assistente de vendas para cada empresa. É um concierge, né? Isso, exatamente. Do arquiteto, vamos dizer assim. Exatamente, falou a palavra certa. É um Nunca tinha concierge. pensado nessa palavra, mas faz sentido. É um concierge do arquiteto ali. Ele vai tá prestando serviço para o arquiteto. Entendi. É um serviço bem personalizado. Acho que não caberia mesmo. E qual o tipo de feedback que vocês mais recebem dos clientes da MyConnect aí? Tá. Feedback que nós mais recebemos são agradecimentos, né, por ter conectado um arquiteto ou uma empresa, né? Geralmente são as empresas, mas os arquitetos também agradecem quando a gente conecta um arquiteto, por exemplo, com um corretor. Vou falar só um pouquinho disso, depois eu volto para as empresas. Mas, por exemplo, à vontade. Nós conectamos uma arquiteta com um corretor no Rio de Janeiro. E aí o cliente desse corretor, ele estava interessado no apartamento, só que ele perguntava para o corretor, dá para fazer isso aqui que eu quero fazer no apartamento? Igual está na revista? Era um apartamento de 1 por andar na Barra. Sim. E aí a gente fez a conexão, apresentamos o escritório de arquitetura ao corretor, e aí deu match, né? Eles conseguiram fechar a parceria. E só pelo fato de o corretor ter indicado a arquiteta, o cliente não só fechou a venda com o corretor, então você imagina, ele fechou a venda com o corretor, fechou o projeto com o arquiteto, porque a arquiteta chegou com propriedade para ele e falou, não, dá para fazer aqui. Aí ele confiou, comprou o apartamento e fechou então com o corretor, com a arquiteta, e ele começou a fazer investimentos com o corretor. Então você vê onde isso vai. Uma conexão é como uma conexão, Pedro, ela é como uma faísca em um mato seco. Sim. Você não sabe para onde ela vai, mas você sabe que toda conexão gera algo novo. Então tem que mudar esse termo, né? Que recentemente tá feio. O quê? Faísca no mato seco, recentemente não é bom usar esse exemplo, né? Vamos usar outros exemplos. Mas eu entendi muito, entendeu, cara. Né? Muito legal, muito legal. Cara, particularmente pelo pouco que você me explicou aqui, em poucos momentos nesse podcast, eu acredito que é quase impossível um arquiteto trabalhar sem a MyConnect. Sim. É quase uma obrigação um corretor de imóveis trabalhar com a MyConnect. Se você que está me ouvindo agora é um corretor de imóveis ou um arquiteto, cara, lógico, no ramo de construção em geral, mas essas duas personalidades precisam da MyConnect para ontem. Exatamente. Que corretor que não quer fechar mais negócios? Sim. Porque hoje em dia o atendimento ao cliente, quanto mais personalizado você quanto mais você entrega benefícios, mais você fecha. A concorrência entre corretores de imóveis é gigantesca. Né? Acho que os corretores que estão me ouvindo sabem muito bem. A cada esquina tem um corretor. Né? Então, se você consegue entregar um serviço personalizado em que você vai para o cliente, entregar ali uma solução, seja um apartamento, uma casa, um terreno, seja lá o que for, e já falar para ele, olha, você precisa de decoração, você precisa disso, daquilo, eu tenho aqui a conexão exata para te entregar. E aí que entra a MyConnect. Cara, é surreal isso. Surreal. É legal, muito né? Legal. Tem muitos casos que os corretores, que a gente tem parceria, e as empresas também, os corretores eles podem indicar até empresas de imóveis, vidros, mármore, porque ele acabou de vender ali, ele está sabendo que vai precisar mexer na casa. Então, existe todo tipo de conexão. Por isso que eu falo para você que não tem limite. O corretor pode indicar a loja de imóveis, e acontece muito isso. Porque o corretor já ganhou a comissão dele na casa ali. Só que se ele indica a empresa de imóveis, vai mais 50, 100 mil reais de imóveis. Ele ganha mais uma comissão, entendeu?
Então, não tem realmente por que não fazer parte da fazer MyConnect. parte. Até porque é tudo online, entendeu? Não Sim. tem porquê. Uma dúvida que me surgiu agora, pode ser que as pessoas também surjam. O cliente final, sei lá, eu acabei de comprar um imóvel. Eu posso entrar em contato com a MyConnect ou não? Aí não. O cliente final já aconteceu, tá? Já aconteceu e acontece algumas vezes do cliente final procurar a gente. Nós temos um caso, eu não lembro a cidade, mas foi no sul do país, que a pessoa procurou a MyConnect porque ele viu algum serviço no Instagram, no nosso Instagram, Sim. e ele procurou pra gente, nos procurou perguntando se a gente tinha uma empresa que fariam lá, e era na minha área ainda, era vidraçaria lá no sul. Exatamente, porque ele tinha um hotel lá e ele precisava de mais de 40 boxes de banheiros. Então, quer dizer, o cliente final ele tem procurado a MyConnect, mas não é o nosso foco principal. Sim. Só que é lógico que a gente, com essa solicitação, nós buscamos uma empresa na região, eu só não me lembro bem qual é a região, mas é no sul, e nós já estamos em andamento, já tem uma negociação em andamento ali para fazer essa conexão. Exatamente. Nós não sabemos. Ele disse que veio do Instagram. Então a gente acredita nele, né? Sim, sim. Nossa, cara, que legal. Eu acho que esse pode ser um braço. Enquanto você explicava, o que me veio na cabeça aqui era. A maioria da galera talvez nem saiba. É a lista amarela. Sim. A MyConnect, em pouco tempo, provavelmente vai se tornar aí a lista amarela da construção. A Listel. Listel, lista Lembra? amarela. Eu lembro disso. A gente está condenando a idade, assim, falando disso. Tô falando disso, Os né, jovens cara? aí não vão nem saber o que é. Mas eu acho que provavelmente é um serviço que fica a ideia aí para ser criado a longo prazo, tá? Porque eu acho que a demanda é grande. Sim. Você poder ligar num só lugar e ter acesso a vários prestadores de serviço é bem legal, cara. Bem legal. Talvez seja uma demanda reprimida aí. Eu me colocando agora no lugar do cliente final, eu gostaria. Pô, comprei um imóvel, tem diversos problemas ali no imóvel, cara, ao invés de contratar um arquiteto, eu sou fução, tá? Uhum. Não façam igual eu, mas eu sou fução. Eu gostaria de ligar numa empresa só e, cara, me recomenda aí 2, 3 vidraçarias, 2, 3 desse serviço, daquele, de outro lá, sei lá. Na minha casa lá tá com um problema danado com boiler agora, tal, que não aquece direito, não aquece direito. E aí chama, e aí é muito louco, cara, que você entende muito mais do que eu. Eu chamo assim, e para nós, cliente final, né, é muito ruim uma parada. A gente chama o prestador de serviço lá, a gente bota lá no Google, chama, aí vem um cara e dá orçamento, sei lá, chutando aqui, tá? O cara dá orçamento de 2.000. Aí você fala, beleza, vou cotar com outros aqui. Aí vem outro e fala assim, não, é 14. Sabe assim? Aí vem outro, é 8. Você fala, velho, que loucura é essa? Tipo... Uma diferença muito grande de um pro outro. Muito grande de um pro outro. É lógico que os profissionais, cada um tem... vamos dizer assim, o seu preço, isso é justo, é legal, tal, mas essa disparidade tão enorme de preço acaba assustando o cliente final. Sim. Né? Não quer dizer, mas o cara que cobrou 14 é que ele tem muitas especializações, etc, etc. Tá tudo bem, mas essa disparidade de preço tão alta, eu tive essa experiência tanto com boiler quanto com ar-condicionado também, cara. Uhum. Instalação de ar-condicionado. Foi é R$800 por máquina, o outro é 2.500 por máquina, o outro falou que não dava para instalar. Chegou um cara lá e falou, cara, não, eu olhei o telhado, não dá para instalar. Falei, nossa, beleza. Eu chamei o outro, o cara foi lá no dia seguinte, abriu o telhado, instalou, acabou e tal. Então, seria legal, futuramente, fica a dica aí, de ter talvez esse 0800 aí, cara, 0800 da construção. Sim. Você precisa resolver um problema na sua casa, no 0800 a gente vai indicar ali, pelo menos 2, 5... de empresas que já foram validadas por vocês, né? Sim. Acho que isso é muito massa, cara, muito legal também. Sim. Mesmo não sendo cliente, não sendo o foco de vocês, aí fica a dica aí, um 0800 Achei legal, tipo um portal, imagina um portal onde as pessoas possam entrar ali e procurar quais são os vamos colocar ali um trabalho, o pessoal de ar-condicionado que a MyConnect indica na minha região. Eu já pensei nisso, sinceramente, legal, mas lá cara. atrás você destravou uma memória que eu já tive, só que eu pensei no formato de um portal. Entende? Na internet sim. mesmo. Porque é onde as pessoas estão, né? Porque tem já alguns sites, né, que provavelmente, assim, seja muito próximo disso, não vou falar os nomes aqui porque Sim. É concorrente indireto de vocês, né? Então não vou dar palco para eles aqui. Uhum. Tem alguns sites, só que esses sites não são pessoas verificadas, né? O legal da MyConnect é justamente essa parada de personalíssimo Sim. que vocês têm ali, né? De validação da empresa, de verificação, de tal. Então isso é muito massa. Tem alguns sites, tem um lá que é
japonês assim, não vou falar o nome, não, você sabe tá, também, sei, né? sei. É. O pessoal pergunta pra Sim, gente às vezes, sabe, mas né? é igual tal site? Assim, Eu né? falo, não, Não tem nada a ver, não. lá é Esse diferente. serviço personalíssimo é legal. Exatamente. Aqui é toda hora falando com pessoas, né? Você não tem um lugar que você vai lá e digita o que você precisa e o portal te dá 3 opções, ou 4 ou 5 e Sim. você vai ligar E você pras contacta, pessoas. aí você vai, cara. Eu, pelo menos, não falando mal, mas eu não tive muitas experiências legais com esses sites assim, sabe? Sim. Porque é meio automático, aí você chama o cara não responde no WhatsApp, não, é meio truncada a parada, Sim, assim. é. Né? Mas voltando aqui a MyConnect, que é o interessante aqui, então vocês estão no mercado há bastante tempo e eu queria saber, como todo início de startup, tudo que a gente vai começar, principalmente a empreender, é muito difícil. E eu queria que você comentasse com a gente aqui como foi essa jornada para começar e se você teve algum tipo de investimento, como é que você levantou os recursos. Tem alguma história curiosa por volta disso que permeia o início da MyConnect? Tá, vamos falar sobre isso. Voltando até na pergunta que você iria me falar ali agora. Pulei? Eu sou assim, cara. Não, agora não, sobre a diferença desses sites que tem ali de... Depois já vou voltar na pergunta aqui, mas só para não deixar passar que eu lembrei agora. Não, tranquilo. O fato de não existir um limite é o que causa isso. Porque, por exemplo, qualquer plataforma que você for ver, você nunca vai receber... Eu estou falando Google aqui, não tem problema de falar? Não, Google não. Tá, então... Google patrocina a gente. Ele não vai patrocinar do jeito que eu estou falando aqui. Mas, enfim, nós não somos concorrentes do Google, né? É uma realidade. Assim como as pessoas antes pediam táxi e hoje elas pedem um Uber, elas chamam Uber, Sim. as coisas vão mudando, né? Então, assim, falando de resultado... Chega a ser uma concorrência indireta, né? Isso, Indireta. Então, isso. assim, ao invés do cara procurar no Google, que é um serviço ruim, no sentido de qualidade, ele pesquisa na MyConnect. Exatamente, porque o Google ele é uma ferramenta de intenção. Então, quer dizer, a pessoa vai lá quando ela está procurando, seja uma bicicleta, um livro, uma vidraçaria, uma marmoraria. Agora, então a pessoa procura ali porque ela está precisando naquele momento. É diferente do que a gente faz sobre as vendas recorrentes. E sobre a diferença disso, é exatamente assim. Você nunca vai tentar fazer um anúncio no Google e vai aparecer ali para você assim... a sua empresa não pode aparecer aqui porque a gente já tem aí 100 empresas do seu segmento na sua região. Ele vai deixar você colocar ali, né, o anúncio. Sem contar que quem paga mais está mais em cima. Aparece mais ali. E nem sempre quem paga mais é porque é uma melhor empresa. Sim. É porque está pagando mais ali, entendeu? Então, só voltei nessa pergunta porque é importante. Nós temos um limite de empresas por cidade. Dependendo do tamanho da cidade, a gente tem um limite de empresas de cada segmento. Exatamente para não chegar no arquiteto e falar assim, olha, a gente tem 10 empresas aqui para você. Não, a gente não quer. E o arquiteto também não quer isso. Sim. Ele quer as melhores empresas. 3 empresas, exatamente. Tá? Agora, voltando na sua pergunta, né, sobre o início da MyConnect, em relação a investimento. O maior investimento foi aprendizado. Nós temos até uma pessoa na nossa empresa, né, que é um parceiro, e ele que desenvolve as ferramentas para a gente, e é aqui de Hortolândia também. Que legal. Joab Hans, né? Conheço bem o Joab Hans. Então, o Joab, e assim, ele foi fundamental no início, porque ele alterou as ferramentas que eu precisava de alteração, e a partir dessa conexão direta, tanto nas ferramentas de extração que a gente tem, a funcionalidade delas, a melhoria que ele teve nelas ao longo desses anos também, né? Ele começou de um jeito e hoje ele evoluiu junto com a gente. Então a gente vê ali, a gente foi crescendo juntos. Então, se eu falar de investimento, foi investimento inicial de ferramentas. Somente ferramentas e aprendizado, muito estudo e também... Legal. A busca por criar algo novo, né? Eu pedi muito a Deus uma ideia nova. Eu queria fazer algo novo. Eu não queria voltar para trabalhar com vidros, né? Porque depois que eu saí da vidraçaria, eu fui até para fora do Brasil para estudar sobre tecnologia. E quando eu voltei, eu queria fazer algo novo. E Deus me deu essa ideia. Eu tenho certeza que Deus me deu essa ideia. Então eu sempre falo nós porque sou eu e ele. Eu tenho certeza que não veio da minha cabeça essa ideia, sabe? Não. Todo mundo fala, mas inovador. é muito inovador para vir da minha cabeça, sabe?
Que legal, cara. E quais são as tendências que vocês acham para o futuro da construção e como a MyConnect está se preparando para isso? Tá. O futuro da construção eu percebo que cada vez mais, você já deu spoiler da minha resposta e eu vou ter que usá-la, né? Porque Sem problema, vamos faz lá. sentido. Eu falo mesmo, eu falo. Faz sentido. Você falou que as pessoas, elas gostam de ser atendidas ali num lugar só, certo? Sim. Por que shopping faz tanto sucesso? Um monte de loja, tudo. Um monte de E se lojas. você pensar, é contra-intuitivo, né? Porque você fala assim, vou colocar um restaurante do lado do outro, parece ser uma coisa ruim, né? Exatamente. Mas é muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a pessoa vai ali, aqui em Campinas mesmo a gente tem a Rua das Noivas, tem a Rua dos Móveis, né? Então a pessoa vai ali, ela sabe que ali ela vai achar, ela já vai aberta, ela fala, eu vou comprar ali. E no shopping até diferente um pouco, porque a pessoa às vezes vai ali para se alimentar, para ir no Pra cinema, passear, né? Hoje e em aí dia, acaba vendo pra ali passear. e compra algo, né? Então funciona muito bem. E na construção eu vejo que isso faz muito sentido hoje, porque cada vez mais os arquitetos mesmo, eles gostam quando a gente tem uma empresa, por exemplo, várias empresas são assim, mas a gente tem uma empresa que atende vidros e mármore, vidros e móveis. Os arquitetos gostam. Por quê? Ele tem mais poder de negociação nesse pedido. Então, Sim. uma pessoa só, com uma empresa só, ele vai fechar os vidros e os móveis. O poder de negociação é maior. É maior. O Entendeu? ticket aumenta, o poder de negociação vai junto, né? Exatamente. Então, o que eu vejo como tendência em relação às empresas é as empresas, elas têm que ser especialistas, sim, no que elas fazem, mas elas podem fazer parcerias. Elas podem fazer parcerias ao invés de ter ali um amigo. Um amigo tem uma vidraçaria, o outro tem uma marmoraria. Eles não se juntam. Quando eu tive minha loja de vidros aqui em Campinas, nós tínhamos uma parceira aqui, a Signor Marmoraria, do André. E assim, a gente fazia várias parcerias com eles. A pessoa ia na nossa loja tinha mostruário de mármores da loja dele. Você entendeu? Sim. A junção? E as empresas não pensam nisso. Entendeu? Então, Porque é um conjunto, né? um O cara, conjunto. teoricamente, vai comprar vidro, na maioria, quando está construindo, também vai precisar de mármore, também vai precisar de piso, também vai precisar de outras coisas. Então, essas parcerias ajudam muito, né? Exatamente. Legal, cara, legal. E como que a pandemia mexeu com vocês, assim, com a MyConnect? Como é que foi? Porque não sei se o ramo da construção parou ou não, acho que não, mas teve algum impacto na MyConnect? Como é que vocês superaram esses desafios aí? Tá. Se for falar um pouquinho antes até, na época de 2015, 2016, que a gente tinha uma presidente que causou, na época, né, e vários fatores também causaram uma crise na construção, a gente sabe que eu saí da área da vidraçaria, né? Eu saí da vidraçaria Sim. em 2016, né? E tive outros empreendimentos. E em 2020, a pandemia, ela não me atrapalhou tanto no sentido da MyConnect, porque foi onde a gente parou e pensou assim, a gente tem que fazer algo novo, algo diferente. Então a pandemia, na verdade, né? Lógico que teve muitos problemas. Sim. E a gente não quer isso de volta jamais, né? Mas a gente passou por ela. E uma coisa que eu percebo é isso, que a maioria das empresas que estão hoje competindo espaço nas plataformas de busca, elas não entendem que a maioria das empresas estão lá porque até a pandemia não tinham tantas empresas ali, né? Para você ter ideia, na época que a gente fazia anúncio, 2012, a gente não tinha um gestor de tráfego. Tinha o cara do Google. Uhum. É o cara que anunciava do Google, sabe? Hoje tem gestor de tráfego, social media. Então, mudou bastante, né? Então, para a gente, o começo do nosso estudo para criar a MyConnect foi logo após a pandemia. Então, eu tiro boas lições dessa época, Sim. que foi uma época que a gente conseguiu parar para estudar o mercado, entendeu? Qual o grande sonho da MyConnect para o futuro? O grande sonho da MyConnect... Deu uma de Marília e Gabriela agora. Você terminou a pergunta e já engatei outra aqui. Não tem problema. O grande sonho da MyConnect é estar nas principais cidades, atendendo a maioria das empresas que entendem o valor do nosso trabalho. Então, a gente quer crescer de forma celular, né? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas por que o celular chama celular? Já trabalhei na Claro um tempo. Estou parecendo o Marçal, que já trabalhou muita coisa, né? Fica tranquilo. Mas a telefonia celular é por isso. Porque antigamente tinham as antenas, então essa antena atende um raio. Então, esse raio célula. aqui, você vai ter que colocar outra antena aqui para atender outro raio e assim vai. Então, isso é celular. Assim como células, igrejas, Sim. por exemplo. Então, a gente está buscando um crescimento celular.
Que legal. E de atender as principais cidades, e a gente dança conforme a música também. Então, assim, um arquiteto precisou de uma empresa em tal lugar, a gente vai buscar, né? A gente pensa, sim, em ter operações fora do Brasil, né? Mas tem toda a questão de valores, moeda, tudo mais. Então, a gente quer consolidar o nosso mercado aqui no Brasil, primeiro, tá? Então, até por isso, né, fica a dica, nós estamos contratando consultoras, né, para atender. A maioria são consultoras, mas a gente já teve consultores também, né? Para trabalhar em casa, para trabalhar... Home office. Home office, para Legal, trabalhar... hein? Legal. Galera gosta, a galera A gosta. galera gosta, né? Nessa época ainda, você tem aí os filhos, você tem que deixar com alguém para trabalhar, não. Sim. A gente tem um trabalho 100% online e nós estamos contratando, então se você está vendo esse vídeo aí, procure a gente aí, porque você vai ser muito feliz na MyConnect. Quais as redes sociais da MyConnect aí pra galera, então? Quem está procurando, já vamos conectar e falar fazer as conexões aqui da galera que está precisando lá em casa, que está assistindo esse vídeo aqui, com a MyConnect. Exatamente. myconnect.com.br é nosso site, o Instagram MyConnect, MYConnect. Qual é a ideia do nome? Você já parou para pensar ou não? Conexão, né? Minha conexão. Conexão Next, com o próximo. Então, a ideia é de conectar com o próximo, tá? Então, tudo faz sentido, né? Sim. Porque a minha conexão com o próximo, quando eu explico isso para as empresas, né? Quando a gente explica, é como se você falasse, eu estou precisando de uma carona, eu chamo Uber. Estou precisando de uma conexão, eu chamo MyConnect. Essa é a ideia, uma conexão individualizada, personalizada, entendeu? Muito legal, cara, muito legal. E como que vocês garantem, com tanta tecnologia, com tanta inovação, mas também com tanto fator humano, né? Porque a gente falou bastante aqui de tecnologia, de inovação, de ferramentas, de WhatsApp, disso, daquilo. Só que a gente também falou sobre o atendimento que você gostou de concierge, né? Que é um personalíssimo. Como é que você faz para garantir que essas conexões e que os serviços sejam sempre fáceis de ser utilizado na MyConnect e que principalmente deem bons resultados? Boa. Eu vou responder também juntando uma outra pergunta sua que você falou sobre aplicativo, lembra? Sim. Nós já temos um aplicativo, o WhatsApp. A gente usa o WhatsApp para controlar tudo. Então, por exemplo, as empresas que fecham com a gente tem um grupo de WhatsApp com essa empresa e nesse grupo as empresas vão acompanhando o trabalho da consultora. Então, a consultora, ela passa a ser... Imagina que a empresa X tem lá o grupo dela de comercial, de vendas dela. Ela tem o grupo da MyConnect que conecta ela exclusivamente com os arquitetos, engenheiros, designers da região dela. Então, a gente está sendo ali uma concierge para ela também ali direto no grupo. E a mesma coisa, com os arquitetos, nós temos grupos para cada escritório de arquitetura, para tanto trazer novos clientes para eles, como também para apresentar as empresas para eles. Tudo funciona no WhatsApp. E eu até falei do aplicativo, porque quando as pessoas perguntam para a gente, né, se tem um aplicativo, eu falo, a gente tem. A gente não precisou criar, porque ele já faz tudo que a gente precisa fazer, entendeu? Muito legal, muito legal. Realmente, é saber aproveitar as ferramentas que já tem e otimizar elas. Muito massa, muito massa. Exatamente. E agora da minha pergunta sobre a facilidade de utilizar. É porque utiliza o WhatsApp mesmo. Sim, então as pessoas elas não vão precisar baixar nada, não tem que entrar no portal, não cadastrar, nada. Tudo pelo WhatsApp ali, eles conseguem online. resolver tudo. É tudo pelo WhatsApp. Todas as empresas que estão com a gente, elas têm aqui grupos de WhatsApp para cada empresa e para cada parceiro, entendeu? Então, tudo a gente controla por aqui. As meninas lá que vão gerenciando esses grupos aí, entrando em contato e realizando as conexões. Exatamente. Chegou ali um orçamento, um projeto de um arquiteto de São Paulo. A própria consultora que é de São Paulo, que atende São Paulo, ela já tem os arquitetos, design de interiores, engenheiros e as empresas parceiras. A gente vai mandar o orçamento, projeto para as empresas parceiras. A gente não manda o projeto para outras empresas, somente para as que são parceiras, entendeu? Muito legal, cara, muito legal. Meus parabéns mesmo, Obrigado. cara. Muito massa, muito massa. E falando agora pra gente chegar aqui nos finalmente, você acha que faltou falar alguma coisa da MyConnect, da sua história de sucesso? Me fala um pouco aí agora do crescimento e da ascensão da MyConnect, né? Pra galera. O porquê que você está aqui no Sucesso Cast? Por que você chegou até aqui? Porque uma startup muito legal, conecta e tem novidade, mas sobre o crescimento da empresa também. Tá, legal. Bom, para mim foi realmente uma honra estar aqui nesse primeiro
esse primeiro programa, né? Fico muito feliz mesmo. Não tinha essa noção de que seria o primeiro, né? Você sabe que tem todo o nervosismo do primeiro podcast. Estou aqui, e estou respondendo porque nós que criamos, né? Sim. Eu sempre falo nós, e nós que criamos. Então a gente criou algo que o mercado precisa. Assim como várias histórias das startups que hoje a gente vê aí e são grandes empresas, elas sempre começam com uma ideia, só que não só com uma ideia. A ideia não funciona tão bem. A execução que vai funcionar. Exatamente. Por quê? Porque quando você tem uma ideia e essa ideia não saiu do papel, você não teve como testar essa ideia. Então você não sabe se ideia por ideia, eu costumo dizer, pode ser bem pesado, tá? Mas ideia por ideia, para mim, é só ilusão. Eu ia ser mais pesado. Mas, Tá cheio de ideias no cemitério de saudade aqui. Então, ideia por ideia, ela é apenas uma ilusão. Se você não colocou em prática, se você não testou, é uma ilusão. Sim, Não é serve verdade. pra nada. É verdade. Então, assim, o que a gente pensa para a expansão da empresa? Nós pensamos até em, além de dominar o mercado, porque hoje, de fato, a gente não tem uma empresa que faz o que a gente faz. Eu contei algumas coisas aqui para vocês, tem os nossos segredos aí do que a gente faz, o que faz o trabalho da MyConnect ser diferente de qualquer outro. Não adianta, a gente não precisa competir com uma empresa como o Google, por exemplo. Nós não queremos, até porque a gente não vai atender todas as empresas, a gente não quer atender todas as empresas. Assim como nem todo mundo vai na concessionária da Volvo aqui, são algumas pessoas, né? Então, não é questão de acepção de empresas, de pessoas, não. É questão de que a empresa que entende o nosso trabalho e nos contrata, assim que a gente aborda essa empresa, ou que vai nos contratar agora por ver esse vídeo, por entender mais sobre a empresa, elas vão ser privilegiadas. Porque se na área dela estiver precisando, a gente vai indicar essa empresa, entendeu? Então, assim, o que a gente pensa para futuro? Nós estamos em parceria com uma grande empresa de crédito, tá? Estamos entrando nesse assunto que eu nem iria falar, mas a gente tem uma parceria com uma grande empresa de crédito do Brasil, é a maior do ramo dela, e nós vamos começar a oferecer para os nossos clientes capital barato. Nossa, essa é a ideia. Então, assim... Fazer mais essa conexão. Mais essa conexão. E não custa nada, porque assim, o empresário que às vezes ele está ali com a gente já, e a gente está fazendo um trabalho para ele, às vezes a gente vende ali uma obra de um valor elevado, e ele às vezes precisa de um capital. A gente tem uma solução que vai entrar aí em breve, então isso vai mudar o jogo de fato e novamente, né? Virou game, muito legal, muito legal. Você acha que faltou falar alguma coisa aqui? Não, Pedro, eu creio que a gente falou tudo. Estou bem feliz Estou muito feliz também que pela você conversa, veio. sabe? Estou bem feliz mesmo. Acho que você fez perguntas importantes e que, de fato, o público em si que vai estar vendo esse vídeo, né? Às vezes a pessoa ali ela não tem uma loja, só que ela conhece alguém que tenha. E essa pessoa, às vezes, está passando por momentos ali, não estou conseguindo vender, não estou conseguindo, tendo sempre o mesmo nicho de cliente ali, quero elevar o nível do meu cliente. Então, você está vendo agora algo que nós podemos resolver, então indica para essa pessoa, entendeu? E se você está precisando de algum tipo de trabalho, é ali que eu olho, se você está precisando de algum trabalho, quer trabalhar na sua casa, de forma online e atender empresas do Brasil inteiro, não tem limites. Eu falo o seguinte para as consultoras, é como se você chegasse numa loja de vidros, imagina uma consultora chegando na minha loja de vidros ali falando assim, eu quero trabalhar aqui. Eu falo, não, mas não estou contratando. Não, mas eu vou trabalhar aqui, porque eu tenho contato com todos os arquitetos de Campinas. Eu ia querer ou não? Sem dúvida. Já pode chegar, já pode entrar, já vou arrumar uma mesa para você, pode ficar com a minha mesa ali, né? A gente falaria isso, né? Na época, se eu tivesse alguém que me falasse isso. E hoje a gente fala para as consultoras, né? Eu explico para as consultoras nas nossas reuniões. Elas podem atender uma loja de vidros, de mármore, de energia solar, de automação residencial. Todas as empresas da região que ela quiser atender, da região que ela for designada para atender, ela pode atender da casa dela, entende? Então ela passa a ser uma vendedora online de produtos que ela nunca imaginou trabalhar. E nós temos treinamentos para isso, a gente faz treinamentos até com as empresas. Tá? Então que isso legal, é algo cara. que eu gostaria de falar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui, se eu lembrar.
falo também. Eu ia te perguntar justamente isso. Tem algum tipo de treinamento para as empresas parceiras? Algum outro serviço que é prestado para essas empresas que são parceiras? Algum tipo de treinamento para quem quer se tornar consultora também? Como é que é essa parte de desenvolvimento pessoal da MyConnect? Sobre as empresas, assim que a gente fecha uma parceria com uma empresa de qualquer segmento, a gente vai fazer um briefing com essa empresa para que a consultora entenda mais e mais sobre a empresa. Muitas empresas fazem treinamentos para as nossas consultoras, então elas vão estar aprendendo. Então, olha o nível de, Nossa, que legal, cara. de ensinamento que elas têm ali sobre produtos que a gente está falando de obras. É um segmento que não tem crise. Não parou nem na pandemia direito, entendeu? Então, assim, as consultoras elas têm treinamento com as empresas e também nós temos treinamentos com as novas e os novos consultores também que podem vir agora. A sua pergunta foi em relação aos treinamentos, né? Da empresa. Nós temos treinamentos para os novos consultores e também nós não abrimos sempre recrutamento. Nesse momento, a gente vai abrir recrutamento porque tem uma necessidade. Então, todos os novos consultores e consultoras que chegam, eles vão ter treinamento, sim, sobre o dia a dia do nosso trabalho. É um treinamento prático e é bem legal de fazer. Cara, legal, bacana, cara. Muito legal, muito legal. E quais dicas vocês, Kassab, aí da MyConnect, a galera, quais dicas você daria para o pessoal que quer iniciar no mercado de startup, às vezes tem medo, às vezes tem dúvida, quer se aventurar nesse mercado de tecnologia, principalmente no mercado de construção, que é o mercado de vocês. Sei lá, tem alguém lá em casa que está assistindo agora e quer ter uma startup, quer ingressar nesse mercado, qual dica você daria? Tá, eu acho assim que tudo é um propósito, né? A pessoa vai entendendo o propósito dela ali ao longo dos anos de vida, né? E se você parar para pensar o que você já passou, você vai perceber que a dica está ali de algo que você pode fazer futuramente. Então, por exemplo, como eu venho da construção, eu procurei uma dor do mercado, né, da minha área, e eu percebi, depois de um tempo, que era dor de várias empresas do mesmo segmento ou de outros segmentos, né, da construção em geral. Então, a dica que eu dou para quem quer iniciar uma empresa, seja no modelo de startup ou convencional, procurar uma dor, procurar o que já não funcionou para você e falar assim, pô, eu posso fazer melhor, eu posso fazer algo melhor aqui. E fazer teste, e buscar conhecimento. Muitas coisas que não aconteceram ainda foi porque você não aprendeu a fazer algo. Então, busque conhecimento, tem muito ensinamento hoje em dia aí, ou gratuito ou pago, mas não fica parado que foi buscar algo que me fez ter essa ideia, sabe? Que legal, cara, que legal. Acho que é isso, tá em movimento, né? E pegando o gancho do que você falou, que foi muito legal, assim, procure resolver uma dor. Acho que quem quer empreender tem que ter muito essa consciência, assim. Identifica uma dor no mercado e tente resolver essa dor genuinamente, né? Que aí o dinheiro acaba se tornando uma consequência. Tem muita gente que quer empreender, para contribuir um pouco aqui também, né? Tem muita gente que quer empreender porque acha que é legal empreender, porque acha que vai trabalhar menos. Tem uma galera, né? Não, vou abrir um negócio porque eu vou trabalhar menos. Salvo engano. Se for por esse motivo, não faça. Tente empreender, sim, para resolver uma dor do mercado, que você vai ver que vai ter muito sucesso, muito resultado. Ricardo Kassab, para mim é uma honra contar com você aqui no programa Number One, o primeiro de todos, o nosso programa histórico do Sucesso Cast. Obrigado pela honra e pela oportunidade de conhecer um pouco melhor a MyConnect. Para mim foi incrível demais conhecer essa história de sucesso da MyConnect, principalmente a sua ascensão nesse mercado da construção, que já foi algo que você sempre trabalhou, mas agora está trazendo uma revolução para o mercado, né? Exatamente. Eu tenho certeza que você que ainda não ouviu falar, muito em breve vai ver aí em muitos outdoors, muitos locais aí, a MyConnect. Muito sucesso para vocês, do fundo do meu coração, viu, cara? E obrigado mesmo. Para nós foi uma honra, para mim foi uma honra. Tenho certeza que para quem está assistindo também foi uma honra e pude aprender muito aqui com a sua história de sucesso, principalmente a sua e com a da MyConnect também. Obrigado, cara. Legal, cara. Eu que agradeço, de fato, de verdade mesmo, porque para mim também é uma honra, porque é a primeira vez que eu falo sobre a MyConnect, assim, durante tanto tempo fora das nossas reuniões, né? Então, para mim é um divisor de águas também. Eu sei que hoje é um dia histórico, porque muitas empresas
vão entender o que a gente faz, que até então a gente só falava ali para as empresas que vinham Só fechado no conversar universo, com a gente e tal, né? Que as consultoras abordavam. Recebemos muitas portas na cara, não sei se pode falar isso, porque era online, né? Era online, né? Normal. Mas é tipo aquela porta na cara, não, eu não sei, eu vou esperar vocês crescerem para... Normal, Tudo bem, então normal. agora é a hora, a gente cresceu, vocês podem procurar a gente. E outra coisa, né? O que eu penso, né? Você nunca vai ver, pode andar aqui em Campinas, em qualquer lugar, você nunca vai ver uma casa que está ali, uma casa antiga, que ela é derrubada. Você nunca vai ver construírem algo menor ali. Então, por que eu falo isso? Ou vai ser construído um prédio, ou um galpão, ou uma loja, né? Sempre assim. Você pode olhar qualquer casinha. Sabe aquela casinha que está num monte de prédios, perto de um monte de prédios, que você sabe, essa casinha vale muito dinheiro, porque ela está aqui num lugar especial e não vende por nada. Só sobrou ela na quadra inteira. Você pode ter certeza que se ela for vendida, não vão construir uma casinha menor. Não. Então, eu falo isso porque, assim, muita gente pergunta, né? Por que você saiu da vidraçaria lá em 2016? Eu falei, cara, é questão de propósito. Eu não sei o que Deus quer comigo, o que Ele queria me ensinar ali fora. Eu estou vivendo o meu processo, eu vivi o meu processo e eu sei que o que Ele está construindo agora é muito maior do que a gente tinha ali. A gente atendia ali Campinas e região. Imagina agora com a MyConnect podendo atender o Brasil inteiro até fora do Brasil, entendeu? Em breve, muito em breve. Agradeço demais. Multinacional. Obrigado, viu? Obrigado, Valeu, irmão, pela presença. Deus abençoe. Number one. Galera, então segue aí a MyConnect nas redes sociais. Você que tem uma história de sucesso muito bacana, você que gostaria de contar a sua história ou tem um negócio inovador, chama a gente aqui no inbox do Instagram, chama a gente aqui no canal do YouTube, vem contar a sua história aqui no Sucesso Cast, o podcast com histórias de sucesso, tá certo? Para mim é uma honra, ficamos por aqui. Meu nome é Pedro Pimentel e eu falo direto do Sucesso Cast. Valeu. Top demais, cara!